você celebra o Natal? Por que essa data é tão importante para você? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso a fundo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Luzeiro. Meu nome é André Mouzinho, eu sou um dos líderes aqui da nossa igreja, sou um dos líderes do Ministério de Jovens e hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o Natal para você. E como eu comecei perguntando, eu queria que você pensasse nisso agora. Por que você celebra o Natal e por que o Natal ele é tão relevante para você? Talvez o Natal seja simplesmente uma data que você sempre comemorou, sempre ouviu falar por causa da sua família, porque vocês têm costume de celebrar o Natal, mas talvez você nunca tenha pensado a fundo a respeito dessa data, não é verdade? E por que então que o Natal ele é tão relevante para você, né? Será que se eu te perguntar o que é o Natal, você sabe responder? Talvez você me responda, claro que sei, e o Natal é sobre o nascimento de Jesus, né? O Natal é sobre a vinda do Salvador, mas você sabe exatamente o que isso significa? Veja bem, quando Jesus nasce, um anjo aparece para os pastores em Lucas 2, e ele vai dizer o seguinte: estou lhe trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Bom, então aqui a gente está falando sobre o nascimento de Jesus. Mas por que isso é tão relevante para a gente? Talvez a sua relação com o Natal seja relativamente proporcional à relação que você tem com o próprio Deus. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Quem é Deus para você? Por que você gosta de Deus? Quem Ele é? Como Deus é? O que vem na sua mente quando você pensa sobre Deus? Porque, acima de tudo, o Natal ele é sobre Deus. Mas que Deus é esse? Talvez assim como eu falei sobre o Natal, Deus seja apenas um ser que os seus pais falaram a respeito para você a vida inteira. Talvez seja uma energia que você sente e te faz bem. Talvez seja o pai que você tanto ouviu falar. Talvez seja realmente um Deus que você espera que te traga coisas boas e que você quer se relacionar com Ele. E talvez você assume que você conhece intimamente, sem talvez nunca ter parado para pensar realmente quem esse Deus é e como realmente é conhecer a Deus. Você o conhece? Quem é Deus para você? Então, talvez essa pergunta ela pareça simples e talvez a gente possa até tentar responder e algumas palavras vêm automaticamente na sua cabeça, né? Quem é Deus para você? Provavelmente está pensando, Deus é meu pai, Deus é amor, Deus ele é grande, Deus ele é o Criador, não é verdade? Mas será que isso é o que você sabe sobre Deus? Ou será que é o que te contaram a respeito de Deus? Não é verdade? Porque são coisas diferentes. E muitas vezes a gente limita quem Deus é apenas pelo aspecto do que a gente consegue dizer sobre Ele. Né? Sobre o que nos contaram, sobre quem Deus é, sobre Deus ser Pai, Deus ser Criador. E talvez a gente se relacione com Deus pensando que Ele é tudo isso que a gente consegue descrever a respeito dele. E talvez a melhor descrição de Deus seja dizer que Ele é santo. Santo é a palavra mais importante para descrever Deus. Como diria o pastor Meisel, né? Se Deus tivesse um cartão de identificação, um crachá, muito provavelmente atrás dos crachá ia dizer santo. Santo diz muito a respeito de quem Deus é. E quando a gente fala em santidade, em ser santo, geralmente a gente pensa muito no aspecto moral. Né? O que é uma pessoa santa? Né? Uma pessoa boa, uma pessoa que não faz nada de errado, não é verdade? Mas o que realmente é ser santo? Porque não quer dizer apenas sobre o aspecto moral. A santidade de Deus está falando sobre a majestade, sobre a grandeza de Deus. Está dizendo que Deus ele é um ser distinto, único, não só moralmente, mas em todos os sentidos. Deus é completamente diferente de nós na nossa moral, porque a gente é impuro, pecador, deseja e pensa em coisas tão terríveis. Mas é muito além disso. Deus é majestoso.
né? O profeta Isaías descreve Deus como aquele que mediu os céus com a palma das suas mãos. Olha isso. É desse Deus que a gente está falando. Deus é algo à parte, né? Na teologia, muitos dizem que Deus ele é totalmente outro. É algo que a gente tem dificuldade de compreender. E ainda que a gente compreenda alguns atributos dele racionalmente, como o amor, de forma nenhuma essa nossa descrição racional de Deus ela consegue esgotar toda a sua divindade, consegue descrever totalmente quem Deus é. Um teólogo alemão chamado Ter Stegen, que não é o goleiro do Barcelona, né, e eu não sei também se é assim que pronuncia, ele diz o seguinte, que um Deus compreendido não é Deus. Olha que interessante. Um Deus compreendido não é Deus. O que ele quer dizer é que nossa relação com Deus ela vai além de um simples aspecto racional, de um simples pensamento de quem Deus é, da descrição que a gente consegue dar sobre Ele. Por isso que talvez a melhor definição seja santo, porque fala de como Deus é distinto, de como Deus é único, de como Deus é puro, de como Ele é bom e de como Ele é perfeito, de uma maneira em que nenhum ser humano, de nada na criação, pode ser. Porque a gente não conhece a Deus apenas pelo que a gente sabe que Ele é, mas a gente precisa contemplar quem Deus é, e isso vai nos fazer compreender quem nós somos. Você já olhou para as estrelas? Saiu um dia no céu estrelado e olhou para cima e se sentiu minúsculo? E pensou como que a estrela que você está vendo talvez nem exista mais, porque gasta tantos milhares de anos para a luz dela chegar até nós. Você já parou para pensar em tamanho desse universo e o quão pequeno nós somos? Quando a gente tenta contemplar a Deus, quando a gente tenta sair um pouquinho apenas do que a gente sabe descrever sobre Deus, talvez a gente possa buscar, clamar a Ele, que a gente possa contemplar um pouco de quem Deus é e que isso possa penetrar as nossas mentes e criações para que a gente tenha uma sensação que alguns chamam na Bíblia de a sensação de criatura, de pequenez, que Abraão ele tem quando ele vai falar com Deus. Olha só, está lá em Gênesis 18, depois você pode conferir. Abraão fala assim com o Senhor: eis que me atrevo a falar com o Senhor, eu que sou pó e cinza. Ou também o profeta Isaías, que ele contempla um pouquinho da glória de Deus manifestada e ele exclama: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram a Deus. Quando eles contemplam a Deus, eles percebem o quão pequeno eles são. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque a gente pensa em Deus muito racionalmente, em Deus como amor, no Deus como Pai, e a gente esquece da grandeza, da majestade do ser de Deus, da glória de Deus. Por isso que eu comentei, quando a gente olha para as estrelas, quando a gente olha para o universo, a gente às vezes se sente pequeno. Esse é um sentimento que o ser de Deus deve gerar na gente, um sentimento de total maravilhamento, de total aquela sensação de temor, de respeito e ao mesmo tempo de desejo em saber mais sobre esse ser tão grande e tão belo. Pensa, por exemplo, no apóstolo Pedro. Quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele percebeu a divindade de Cristo, quando ele percebeu que Jesus era o Messias, quando ele viu ele realizando o primeiro milagre, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa sensação de criatura, de ser pó e cinza, como diria Abraão, de ser tão pequeno, será que você já se sentiu assim alguma vez diante de Deus? Será que você já percebeu Deus como esse ser tão grande, tão majestoso, tão belo e tão perfeito, que você sentiu temor, respeito e você se sentiu, cara, como eu sou pequeno? Às vezes essa sensação dá até medo de sentir, porque parece uma sensação ruim, né? Me sentir tão pequeno, porque a gente, né, gosta de se sentir importante, gosta de se sentir querido. Tem um livro que eu gosto muito, já comentei em alguns cultos de jovens, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, e o segundo volume da série, O Restaurante no Fim do Mundo. Existe uma máquina de tortura que é a
pior máquina de tortura do universo. E o personagem Zaphod Beeblebrox, ele vai ser submetido a essa tortura. E essa máquina chama o vórtice da perspectiva total. E a pessoa que entra nessa máquina, ela sente um desespero tão grande, uma dor tão grande, que dizem que os gritos da pessoa lá dentro parece que a alma está sendo separada do corpo, de tão terrível que é a sensação que a pessoa sente. E você deve estar se perguntando, o que esse vórtice da perspectiva total faz então? Que ninguém sai de lá e que é uma máquina tão terrível. Bom, como o próprio nome diz, ele dá uma perspectiva total do universo inteiro a partir do ponto de vista da pessoa. E aquela pessoa ela se sente tão pequena e tão insignificante, e tão minúscula e tão inútil que ela sente a pior dor, a dor mais terrível que ela sente. E ela se sente absolutamente torturada e sente a pior dor possível. E é interessante isso, porque quando a gente olha ali para Abraão está com um sentimento parecido. Ele fala assim, eu sou pó, reconhecendo a grandeza de Deus, a perspectiva de que Abraão, perto de quem Deus é, perto da grandeza, da majestade de Deus, ele não passa de pó, não passa de nada. E a gente se acha tão importante, a gente se acha tão... a gente quer ser tão querido, né? A gente se sente tanto, né? A gente tem tanta estima a respeito de nós mesmos, né? A gente se sente tão protagonista da história, do mundo. Se acontece alguma coisa ruim com a gente acha que o Deus que sustenta todo esse universo, ele é injusto, porque como que um Deus bom deixa algo de ruim acontecer comigo? Porque a gente muitas vezes perde essa sensação de criatura que Abraão teve de perceber que ele é pó e ele é cinza. Você já percebeu que você é tão insignificante que não faria sentido nenhum um ser que mediu os céus com a palma das mãos se importar com você? Você já percebeu que você é tão pequeno e Deus ele é tão inalcançável, tão inatingível? Nós somos tão infinitamente distantes de Deus em tamanho, relevância e, claro, moralmente terríveis perto da pureza de Deus? Será que a nossa postura diante de Deus é uma postura de reconhecimento dessa nossa pequenez? De que, como Abraão diz, somos pó e cinza? E como então que eu posso me relacionar, como que eu posso conhecer, como que eu posso entender um Deus tão grande, tão complexo? Se Deus ele é tão inalcançável, tão inatingível, eu tenho que ter essa postura de respeito. Como que eu posso me aproximar dele? E aí que a gente entra, que talvez você esteja se perguntando, o que isso tudo tem a ver com o Natal? E eis o Natal. Isso é o Natal. O Natal ele mostra justamente esse Deus tão grande, tão inatingível, se vestindo de pó, se vestindo de criatura, se vestindo de ser humano como eu e como você. Esse Deus tão grande que se manifestou por meio de Cristo. Eu queria ler brevemente o texto que está lá em Colossenses, esse hino cristológico tão lindo, que diz o seguinte a respeito de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, toda a plenitude da divindade, toda a majestade do universo, todo o poder, toda a pureza estavam envoltos em uma manjedoura. Esse é o Natal.
Esse é um Deus em que nós jamais conseguiríamos alcançar e talvez nunca quiséssemos alcançar. Ele vem ao nosso encontro, ele se veste de criatura. Cristo, a imagem de Deus, do Deus invisível, a exata expressão do seu ser, aquele em que por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele se encarna, ele se faz homem. Deus nasceu para que em sua imagem perfeita a gente pudesse conhecê-lo, para que a gente pudesse ver esse Deus tão grande na imagem de um homem, para que a gente pudesse conhecê-lo, porque ele era inalcançável para nós, mas nós não éramos inalcançáveis para ele. Deus nasceu para que aqueles que não podiam entrar no templo, que era a presença dele na terra, onde ele habitava, agora nós somos os próprios templos onde ele habita. Deus nasceu para mostrar o valor daquele que é irrelevante, para amar aquele que era inamável, zero digno de qualquer amor. Deus nasceu para mostrar que o nosso valor é, na verdade, um Cristo crucificado. O próprio Deus encarnado na cruz, porque Ele escolheu nos amar. Não que houvesse algo de relevante em nós, mas que Ele, em sua santidade, em sua beleza, escolheu nos amar. Que nesse Natal você possa se lembrar que você é pó. E que Deus é grande e majestoso, que você possa orar a Ele para que você tenha essa sensação de criatura, para que você não creia em um Deus apenas de forma racional, em que você pode sistematizar, não, mas que você possa contemplar a beleza do nosso Deus, que você se lembre que Ele é o Senhor do universo que se vestiu de criatura, que em toda a sua plenitude foi visível e revelada no homem Jesus, e agora, assim como as pessoas, como os apóstolos, como todos puderam ver a imagem de Deus na vida de Cristo, agora é você. É você que tem o privilégio de ser a imagem de Deus. É você que tem o privilégio de ser moldado para ser a expressão de Deus, para ser luz do mundo. Olha para as estrelas. Elas como a gente falou mais cedo, ela nos mostra o tamanho de Deus. E olha para a igreja, olha para cada um que você conhece que está sendo moldado à imagem de Cristo, porque são as pessoas em que vão mostrar o ser de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus mais faz questão de expressar para nós, que é o seu amor. Esse é o Natal. Um Deus tão grande que se vestiu de criatura para nos alcançar, para alcançar aqueles que jamais poderiam alcançá-lo, para amar aqueles que não eram dignos de amor. Deus nasceu. E isso é motivo de muita celebração para a gente. Saber que o Senhor do Universo, aquele que sustenta o universo em suas mãos, escolheu se encarnar para que a gente pudesse vê-lo, para que ele pudesse reinar, para que ele pudesse se entregar naquela cruz. E como a gente leu aqui o hino em Colossenses, reconciliar com Ele todas as coisas. Que você possa experimentar essa reconciliação e que nesse Natal você se lembre o quão pequeno você era e o quão amado você foi. Que o Senhor abençoe a sua vida e eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Pai Santo, quero te agradecer pelo privilégio de trazer essa mensagem e te agradecer, Pai, e orar para que, Pai, eu possa experimentar esse sentimento de ser pó, Deus. Às vezes nós crescemos com um Deus que a gente ouve falar e nunca o contemplamos, Pai, em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza e santidade, Pai. Oh Deus, eu oro para que o Senhor comece em mim e toque o meu irmão que está vendo, a minha irmã que está assistindo, Senhor. Para que nós possamos ter essa sensação de criatura, Pai, de pequenez, de pó, Deus. Porque quando a gente entende o quão pequeno a gente é, Pai, a gente pode compreender o quão amado nós somos, Deus. E é isso que o Natal mostra, Senhor. Um Deus inatingível que se fez carne para que a gente pudesse te experimentar, te ver, te conhecer, para que a gente pudesse ser reconciliados pelo sangue de Cristo. E hoje, Deus, nós temos o privilégio de chamar ao Senhor, tão grande, tão majestoso, de Pai. De saber que podemos fechar a porta do nosso quarto e orar, porque o Senhor do Universo está nos ouvindo. Ó Deus, que tenhamos essa
esse sentimento de criatura e esse sentimento do teu amor que é incomparável, que é santo, que é puro e que é bom, Deus. Que nesse Natal a gente se alegre com o nascimento de Cristo e com a encarnação do Senhor do Universo que escolheu nos amar. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que nesse Natal você seja cheio do Espírito Santo e que você possa pregar essa mensagem também para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir o quão grande é o nosso Deus e o quão grande é o amor dele. Deus te abençoe.